Hoje em dia a gente ainda vem sofrendo com a censura, uma coisa que eu não consigo entender. Na minha opinião, essa coisa devia ter sido abolida há muito tempo atrás, mas as pessoas nunca aprendem com os erros, né? A gente vem sofrendo uma censura não só em quadrinhos, mas em filmes, TV, jornais, músicas, qualquer coisa, a gente ainda tem censura rolando e isso é uma coisa que tem que ser intolerável, né? E não só por parte do governo que é preocupante essa censura, mas também porque às vezes você vê pessoas iguais a você manifestando para poder ter o direito de não manifestar. É bizarro. Mas tudo bem, hoje eu trouxe um quadrinho aqui para falar um pouco desse tema, para dar uma inteirada nesse tema. Mas antes de começar, eu sou o Gustavo Bentley, bem-vindo ao canal Fortaleza Cósmica. Já vá deixando o seu joinha, a sua inscrição. Pois bem, esse é um quadrinho francês lançado pela editora Pipoque Nanquim. É um quadrinho do Jean-Marc Lanier e do Thierry Olivier. É um quadrinho chamado Frederick William e a Amazona. Eu li ele esse ano, na verdade ano passado. Esse vídeo está sendo gravado em 2022. Mas eu li ele esse ano e eu gostei demais dele, foi o que me interessou. Eu já conhecia a história, só que foi o que me interessou a dar uma estudada mais a fundo no assunto, né? Mas ele fala basicamente o subtítulo Perseguição e Censura aos Quadrinhos. Ele fala sobre como que foi criado o temível Comics Code Authority, esse selinho infernal que destruiu muitas editoras e muita criatividade, né? A gente começa o livro com o professor Vertan, para deixar eu dar uma inteirada no assunto. Essas duas figuras são dois psiquiatras, Frederick Vertan e William Mason. Um deles criou a censura e o outro criou a Mulher Maravilha, né? O Vertan ele era um alemão, ele chegou nos Estados Unidos em 22 e lá ele abriu uma clínica para atender pessoas que tinham vícios, uma clínica para pessoas carentes. É bom entender que o Vertan ele não é uma pessoa má. Por mais que ele seja um animal, ele não é uma pessoa do mal, assim. Eu vejo que o Vertan era um homem do início do século XX, um homem puritano do início do século XX. Não era só ele que pensava assim, ele deu o estopim para que as coisas acontecessem, mas a gente não pode culpar só ele, né? É uma visão totalmente diferente de época, mas fato é que o Vertan, de alguma maneira, ele enxergava, deixa eu mostrar um pouquinho da arte, ele enxergava nos quadrinhos uma questão de eles causavam uma delinquência juvenil. Então ele começa a culpar os quadrinhos pela delinquência juvenil. A gente pega os três maiores heróis da época: Superman, Mulher Maravilha e Batman, né? É bom frisar que os quadrinhos estavam acabando de voltar quando a censura ocorreu. Eles estavam acabando de sair da guerra praticamente. Os super-heróis foram, como qualquer coisa no cenário norte-americano, foram uma propaganda. O Capitão América, um dos maiores heróis da Marvel, surgiu como uma propaganda de guerra, né? E aquela capa icônica dele chegando e dando um murro no queixo do Hitler é fabuloso e a gente ama aquilo. E foi não só o Capitão América, mas outros heróis entraram no combate e era uma época, foi a era de ouro dos quadrinhos mesmo, deles, os grandes heróis surgindo e os grandes heróis tendo aquela clássica história, o bem contra o mal, né? Era isso. Então os super-heróis já tinham esse lado de falar de guerra, de falar de assuntos mais violentos, mas tudo bem, as pessoas gostavam, né? O entretenimento era isso que queriam. Mas depois de um tempo, o Vertan via, pô, eles são personagens, as crianças gostam, mas não é literatura infantil isso aí, né? E ele via que o Superman, ele analisava esses três personagens que eu citei de três maneiras. O Superman era um tirano, porque ele queria resolver os problemas na base da porradaria. Ele até fala, ele cria a teoria do complexo de Superman, que é quando você tá bem vendo uma pessoa se dando mal e você tá intacto. Que era o que ele achava que as crianças sentiam lendo um quadrinho e vendo o bandido se ferrar na mão do Superman e eles estavam sentados no conforto do quarto deles lendo. Então ele fala que o Superman era um tirano, a Mulher Maravilha era uma... Por que a Mulher Maravilha também tendo a ver com outro personagem desse quadrinho? Ela foi criada de uma certa forma
também como um símbolo de, obviamente, querer ter um entretenimento um pouco mais adulto, né? Só que também ela é um símbolo da força das mulheres e foi o que posteriormente ela veio se tornar, como quando o Jorge Pérez restabeleceu ela, naquela fase incrível que ele fez depois da crise, né? E veio se tornar uma das maiores personagens do universo DC, né? À toa que é a Trindade. Então ele via ela também como uma mulher que estava fora do seu lugar, uma mulher que tinha muitos direitos e início do século XX, não tem o que a gente falar. E o Batman ele via como o Batman e Robin uma realização de um sonho homossexual. Porque ele pensava, um cara, um menino e um mordomo morando juntos numa mansão. Então ele é bizarro a gente pensar olhando isso nos dias de hoje, porque a gente tem que lembrar que nessa época o homossexualismo era tratado como desvio de conduta, então era um período muito tenso e ele pegava essas coisas, ele procurava pelo em ovo para tentar falar, olha, os quadrinhos é que estão causando tudo isso que está acontecendo, roubo de criança tá roubando, criança tá batendo na outra criança, é por causa dos gibis. Ele chegou a esse veredito de uma maneira muito louca. É até louco a gente falar, porque a sociedade sempre está querendo culpar alguma coisa pelo problema da sociedade e nunca está se culpando. A sociedade hoje, há um tempo atrás, culpava o videogame, né? Por que as pessoas entram atirando em locais? Porque jogam videogames de tiro. É isso. Então a sociedade nunca vê por que essa pessoa realmente fez isso, o que está de errado no ciclo social dela. Não. É porque o entretenimento faz alguma coisa, eles pegam e falam, não, se ela consumir aquilo é a causa do problema. É uma questão muito mais a fundo. E o Vertan fazia basicamente isso. Se no gibi da Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha batia num cara e daí viu uma menininha na rua e ela tipo, bateu no menino, é o gibi que está influenciando, né? Então, ele com todas essas ideias malucas aí, né, ele também perguntava para as crianças, tipo, as crianças que eram internadas na clínica lá de delinquentes, assim, você lê gibis? Sim, mas tipo, ler gibi é a mesma coisa que, sei lá, toda criança lê gibi, é a mesma coisa de perguntar se ela gostava de sorvete, é uma parada assim, saca, isso não interfere em nada. Mas o Vertan ele não vê dessa forma, então ele vai batendo na tecla de precisamos mudar isso, e quando ele lança o seu livro em 1954, A Sedução dos Inocentes, é onde ele ataca realmente mais a fundo os quadrinhos, e é aí que as coisas começam a ficar pesadas. Voltando um pouquinho para HQ, eu sei que eu distanciei um pouco, mas era para dar um geral. Mas a HQ também, além de explorar o Vertan, explora o William. E o William era um psicólogo também, que era totalmente o contrário do Vertan. Enquanto o Vertan era um puritano, o William ele tinha 2 mulheres e uma família também, e ele criou depois, foi encomendado na época era a National, que é hoje a DC Comics, mas foi encomendado uma personagem nova e ele criou a Mulher Maravilha, né, usando até a coisa dos braceletes. Era porque a estudante, que era a segunda esposa dele, sempre usava braceletes, é bem ressaltado isso aqui no quadrinho. Então ele cria também pensando nela, esse personagem. E a personagem fez muito sucesso e ele amava trabalhar com aquela personagem, né? Entre outras coisas que a gente pode aprofundar falando da questão realmente que existia uma certa forma da Mulher Maravilha, por mais que ela ainda era um símbolo de um certo empoderamento, ainda existia como é que eu posso dizer, uma submissão, né, da Mulher Maravilha, mas é uma parada muito complexa para explicar agora aqui falando sobre o quadrinho. Mas depois de um tempo, né, a Mulher Maravilha começou a rodar. Então a gente tem nesse quadrinho esses 2 personagens que eles nunca se encontraram, mas as histórias estão sempre de lado a lado. E eu recomendo demais vocês procurarem esse quadrinho, ele explica bastante sobre o que foi essa parada na época, como que se deu essa censura, e foi por causa disso. E depois de um tempo, né, voltando a falar, teve-se... Olha essa arte aqui, essa aqui eu acho que é sensacional. Mas depois de um tempo, o governo, com essas acusações do Vertan, pais furiosos porque os filhos estavam lendo quadrinhos e estavam se tornando delinquentes,
o governo começa a pensar em alguma coisa para fazer, ele começa a interrogar donos de editoras, assim, para entender o que está rolando, assim, o que eles podem melhorar. E até que eles vão falar com o editor-chefe da EC Comics. A EC Comics tem uma história muito interessante. Ela começou como uma editora ela chamava EC Educational Comics, que era uma editora de revistas em quadrinhos, só que tipo de aprendizado, era tipo revistas de história, revistas bíblicas, uma parada assim. E só que era do pai eu esqueci o nome do sujeito, mas depois que ele herdou, ele mudou, o EC virou Entertainment Comics, e ele começou a fazer quadrinhos de terror. E os quadrinhos do EC eram fabulosos, só que como era um terror, lobisomem, assassinato, vampiros, zumbis, tudo que era contra a boa conduta da época. Então, somando esse ódio generalizado pelo Vertan que ele criou nos quadrinhos, e os quadrinhos também que estavam começando a ficar um pouco pesados de verdade, só que isso não era uma coisa ruim, mas na visão do governo era uma coisa ruim, acabou que eles decidiram, então, depois de um tempo, criaram, as editoras, daí para não serem fechadas totalmente, criaram um alto código de censura, que foi o Comics Code Authority. E o que era esse código? Era que todos os quadrinhos que tinham que ter esse selo para provar que eles poderiam ser lidos, que eles eram seguros, que histórias pesadas não encontravam lá, e foi aí que os quadrinhos começaram a ficar mais bobos, mais infantis. Então, você tem um momento o Batman, que era o Cavaleiro das Trevas, não é porque ele não tinha esse nome, mas ele era um super-herói morcego, e daí você vai lá e tem do nada, ele tendo que ter uma história que ele tem o Batman Zebra, o Batman Arco-Íris, o Batman Zurenar. Então, a Era de Prata foi um período muito louco para os heróis que já existiam. E só que mesmo assim eles conseguiram dar uma melhorada em alguns aspectos, tiveram que mudar alguns personagens. Assim a gente tinha, por exemplo, o Flash, a gente tinha o Jay Garrick, e depois ele foi reformulado para ser o Wally West, o Barry Allen. Então você mudou algumas coisas, então você foi criando um pouco da ideia que a gente tem hoje já consagrada do que é uma HQ de super-heróis mesmo com essa censura. Então o mercado teve que se adaptar, muitas editoras, a EC Comics que eu citei antes, ela fechou, porque ela era uma editora de histórias de terror, não tinha o que fazer, e então os quadrinhos começaram a nascer na censura, né? Muitos personagens que eram mais pesados para a época começaram a ficar infantis e muitas pessoas perderam o interesse, né? Mas depois de um tempo as histórias de ficção científica começaram a surgir junto com os super-heróis assim, e as pessoas começaram a se interessar um pouco mais. Isso é história para outro vídeo. Mas é importante a gente falar como que o código de censura e ética acabou. Bom, basicamente com esses dois caras, Daniel O'Neil e Neil Adams. Eles criaram uma das fases mais icônicas e importantes dos quadrinhos, acabando com a Era de Prata e dando início à Era de Bronze. E só de falar com essa capa icônica de um super-herói usando heroína em plena censura dos quadrinhos. Mas isso é história para outro vídeo. Se você gostou, eu já falo de novo, deixa o like e se inscreva. Muito obrigado, até uma próxima e tenha um ótimo dia.